Boa sorte pro Vasco. O Botafogo estreia na Copa do Brasil amanhã contra o Capital do Distrito Federal no Nilton. Esse jogo, 7h ao vivo no Sport TV. Débora Gari está no estádio. Ontem estava ao meu lado da festa de 60 anos. Ela e Manuela Dias, autora de Vale Tudo. Pô, mó barato. Débora Gari, falemos de Botafogo agora. Curtimos a festa. Curtimos bastante, né, Escobar? Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Logo mais, o Botafogo vai fazer aqui no estádio o último treino antes desse jogo. Comando do técnico Renato Paiva, que tá um pouquinho mais aliviado, né? Depois da vitória de sábado sobre o Fluminense. O time jogou bem, convenceu e agora se prepara para mais esse desafio. O Renato Paiva tem mexido bastante no time, naquilo de tentar controlar a carga, né? E pode ser que opte por poupar alguns titulares para essa partida. Só que isso a gente só vai saber mais para frente. Ontem o clube anunciou o retorno do lateral esquerdo Marçal. Ele que participou das campanhas vitoriosas do ano passado, título de Libertadores, título de Campeonato Brasileiro, tinha deixado o clube no final do ano, mas voltou, assinou vínculo até o final deste ano, já está treinando com o grupo, mas ainda está em fase de recondicionamento físico. Treino hoje à tarde, daqui os jogadores do Nilton Santos já saem direto para a concentração. Ainda tem ingresso à venda, viu, Escobar? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Débora Gares, companheira. A Conmebol, gente, anunciou que a final da Libertadores desse ano vai ser em Lima, no Peru. O estádio ainda não foi confirmado. Dito isso, ó, isso aí tá sendo usado, ninguém tá vendo, tá? Porque tá todo mundo que pediu a saída de Renato Paiva sumiu. Mas eu acho que é bom, galera, a gente esperar uns 3 vitórias. Não, porque a galera vai reaparecer. A galera derrota, reaparece. Sim, sim. Fora, Renato Paiva. Até porque o anormal é empatar ou perder com o Fluminense, né? O normal é ganhar. 8 vitórias. Esse risco, né? 8 vitórias. Esse ele perde pro Fluminense. Esse ele perde pro Era mais uma Aí acabou. Não, se perde pro Existem Fluminense. momentos que você tem que tirar o pé da discussão, irmão. O momento é esse. Eu não vou ficar debatendo aqui, viu? Mas por quê, né? Aí é uma boa pergunta, que ninguém sabe o porquê, né? Mas acho que agora vamos esperar qual a próxima rodada? Já é Libertadores? Não, agora Copa do Brasil. É capital, vai ganhar, então, capital vai acho que ganhar. vai dar um sumo. É. Aí já são 2 jogos, aí tu vem de novo. Cadê a galera? Aí no 2 terceiro vitórias tu já vem seguidas. grandão. Aí tu vem. Sabe por quê? Cara, Mas é porque não tô a galera já brincando. some na Eu primeira sei, eu não tô vitória. brincando. Eu estava no Chile e apitou meu celular. Coitado do Cantarelli. Está Foi. apanhando muito no Charla. Aí eu peguei assim o celular e falei, ih, vou ouvir. Vou ouvir, realmente. Chegava a ouvir, tava ouvindo. Apanhou um pouco. Parece uma Aí discussão. tá a hora agora. Estou aqui, Parece discussão agora. estou Vai aqui, jogar, todo não. mundo sumiu. É Mas eu isso. tava com ele na trincheira, trincheira aí, a ó, sozinho. Você atirando na trincheira. Eu não tô lendo no chat, tá? Não, e olhar o chat, outra, as galera não daqui a pouco sumiu vamos ainda, né? conversar sobre isso, porque o nome que é a salvação do Vasco é um nome que eu sou completamente apaixonado. Ah, Mas todo mundo odiava até ontem. torcida Agora é a prova. salvação do Vasco. Eu tenho um negócio pra falar sobre isso também. Duas pílulas antes de a gente aprofundar no caso. Primeiro, a do Renato Pílula é era importante a pra situação pílula. de que, assim, cara, vendo o jogo, lógico, teve um volume ali, primeiro tempo somente, um volume acima, mas assim, cara, eu vi mais é que a bola entrou, porque, Ah, eu achei que ele... cara, eu vi em outros jogos, eu vi... Aí ele teve méritos táticos Não, também. tô dizendo assim, que ele já Formação, vinha fazendo um time. Tava já meio que ensaiando Então, isso. mas ele mudou. Teve jogo. Não vou lembrar agora especificamente do jogo, mas que porra, o Savarino saiu umas 3 vezes no início do primeiro tempo. No primeiro tempo, né? Na Com Cadu, possibilidade, sim, não também fez. acho, sim. Palmeiras. Foi Palmeiras. Não, mas não é. Além do Palmeiras, jogo no Newton São Santos. Paulo. São Paulo. E teve outro Tem jogo alguns também, jogos que que o Arthur e ele. Tem alguns jogos, perderam não gols. são O todos. Bragantino. Bragantino. Não, mas vamos perder um gol Mas contra aí a o bola Palmeiras entrou, também. mano. Não, quem tá E o falando, time, ele falou que a diferença o é time com um volume Mas pra interessante mim, a maior. mexida da entrada do Mascherano, embora o Com uma Mascherano... dupla de ataque. Já Assim, saiu do ela Arthur. potencializou o Igor Potencializou Jesus de o uma Jesus. forma que... Que ele vai correndo e sem ninguém com Então, ele. né? quando o Renato parou pra tentar entender o que estava acontecendo, o Botafogo já tinha aberto o placar e já tinha empilhado chances. Ele voltou no intervalo com o mesmo time, cara. Ele não teve essa agonia, ele não falando teve, dele, não. não. Ele Inacreditável. entendeu, Ele achou que o analisou, primeiro achou tempo que foi tava bom. de boa. Não, inacreditável, assim, o Botafogo... Foi que nem no jogo do Corinthians. Botafogo desperdiçou a chance de abrir um 3x0 O pro primeiro Interino tempo, cara. colocar... o Memphis sentiu, tava já levando atropelo, era hora de fechar, e vai botar o Coronado. E assim, diferentemente de outros jogos, o Botafogo não sofreu defensivamente. Porque, por exemplo, contra o São Paulo, você vê que o Botafogo empilha a chance, também sofre em menor número, né? Na Mas o São Paulo defesa. também chega. Só que o Fluminense, Mas cara... é perigoso Era fazer pra uma ter falta. sido goleada no primeiro tempo, indiscutível. O Botafogo jogou 8 vezes mais que o Fluminense, mas só ganhou o jogo porque a arbitragem roubou, né? É o lance, outro pênalti, né? Ele discorda Você de achou você. penalti? Aí você tá Claro, de sacanagem, vai embora. Claro de você. Claríssimo. Você acha claro? Ou você não acha Tranco, discutível? cotovelo, braço nas costas, normal. Ombro a ombro, eu já conheci, eu já ouvi falar. Braço nas costas é normalzaço? Você não acha... Você não achou pênalti no Você tá Paê de aquele sacanagem. dia no Ceará? Também não achei pênalti, Exatamente, não. Eu prefiro ver. No do Paê eu achei pênalti. Tem Juro que eu não escapado. lembro. Eu não achei, Esses falei que Esses dá. lances não, Você tá errado, não tem direito sido seu. pênalti. Esses lances não Aí tem sido pessoas pênalti. fazem escolhas erradas. A na do vida. Arrascaeta A gente tava ontem eu debatendo também isso não off, achei né? pênalti. Tô
sobre essas paradas. Os 3 eu não achei Mano, em pênalti. câmera lenta, parece pênalti pra caralho. Aí tu vê em tempo no normal, aí não parece, não é pênalti. Na velocidade normal do não é Arias, possível, ele gente. trava e espera o contato, né? Tu vê que ele solta a perna, pô, ele solta a Se eu perna sair pra com o sacar. celular de madrugada aqui, ó, e ficar fazendo assim, ó, com o celular, e alguém me assaltar, o nome é assalto, você sabe, né? O Arias cavou o pênalti, o cara fez. Ele foi infantil de fazer o pênalti grande. Mas na câmera lenta aumenta muito, pô. Eu acho que nesse caso nem tanto, tá Eu acho que questionado. Porque o tranco existe, ele já Cara, tranco nas eu não costas. acho que pô. o jogo ele foi pro Tranco, VAR. Não tem um tranco, não tem esse vai, movimento vai. nas costas? Eu acho que não. Não, calma aí, não. Esse movimento tem, não é? Não, esse movimento porque o Arias cai. E outra que eu vou falar, o Arias... O Enzo me lembrou isso. Contra o Vitória, ele Também também... dá um jogador. Né? Segundo lance que ele prefere, tava ele fazendo tinha, jogo poderia aqui, chutar a ele tinha bola. totais condições de permanecer Que em a pé. gente tava fazendo jogo aqui e falou que foi pênalti. Eu achei que foi Ele pênalti. que achou. É, e tem Eu todo não mundo acho esses lances... Pela camisa, né? É Pela porque puxada a gente da tem um camisa. puxão de camisa pra travar o cara, quando gente. você- Eu quando acho, você- eu acho discutível. Não acho pênalti claro, acho que dá. Não, o de Tem ontem eu acho árbitro que claro, o outro eu acho discutível. O de ontem é claro pra mim. Ontem não, né? Sábado. Eu já perdi tantos jogos aí. Pra mim, o da semana passada é mais claro, pô. Você tá errado, é um direito seu, pô. Porque o da É semana muito passada pênalti, tem. gente. O da semana passada tem puxão. E digo Puxão mais, ele flagrante. só deu porque ele é o árbitro do jogo do Sport Palmeiras, né? Ele tava afastado na geladeira. O Voltou Bruno só, Arleu. Braulio. O Bruno Arleu. Ele só Bruno não Arleu. deu porque por causa disso. E ele, tanto você vê o áudio do VAR, ele tá desesperado gritando. Isso não é normal. O VAR vai analisar, ele tá gritando: se jogou, se jogou, se jogou. Ele não tá esperando a análise, ele tá berrando igual um maluco. Porque ele teve a pressão do pênalti que ele deu pro Palmeiras, pô. E ele tava na geladeira. E não dá pra um técnico, um árbitro na geladeira voltar num clássico, né? Também acho. Mas aí. Não, e o Arleu, Fala, ele- CBF, ele- eu- ele- O Arleu, ele Botafogo tem Fluminense, ele falhas api- de julgamento ele de apitou jogada, Sul-Americana desde e Série B. estadual. Antes, Paulinho, você separou Cara, o já vídeo tem pra... 2.200 Aquele clássico, acho que eu vou começar pelo clássico fim de semana. Pode ser que tá um pouquinho Verdade. mais atrás. É. Mas tem um vídeo... A gente ainda vai falar sobre o baile do Começa porque Malvadão. acaba logo, começa logo, depois a gente tira esse É. engraçado. A valsa do Malvadão, né? 40 Tem minutos de um clássico, vídeo né? que fala Deixa eu falar. como era o mundo na última vitória do Fluminense sobre o Botafogo. E é impressionante. Solta aí, Paulinho. O cara fez a curadoria. olha. Caralho. É, você vê. O coração bateu forte. Cadê, Paulinho? É o Paulinho. mundo da última vez que o Fluminense ganhou do Botafogo. Messi não tinha Copa do Mundo. Rainha Elizabeth ainda era viva. O rei Pelé ainda era vivo. O Elon Musk ainda não tinha comprado o Twitter. E o único site com X era aquele. Fred jogava no Fluminense. Luiz Henrique jogava no Fluminense. O último iPhone lançado era o iPhone 13. Cristiano Ronaldo ainda jogava no Manchester United. Neymar só tinha um filho. O Manchester Isso é coisa recente, gente. O São Paulo não tinha Copa do Brasil. Lionel Messi ainda jogava no Barcelona. Silvio Santos ainda era vivo e ainda apresentava seu programa no SBT. Era um outro Faustão mundo, né? Ainda era da Globo. O Santos ainda jogava a Série A e nunca tinha sido rebaixado. Neymar e Mbappé ainda eram melhores amigos. Cruzeiro, Grêmio e Vasco estavam jogando a Série B. Aí não Memphis achei Depay bom. jogava no Barcelona. O Brasil ainda não Memphis sabia Depay no que Barcelona. existe cor preta. Aquela garota ainda te amava. Benzema era o melhor jogador do mundo. Muita coisa mudou, né? São 7 vitórias seguidas pro Glorioso. Só uma coisa que nunca muda: o tamanho do Fluminense. Fala aí. Bootfire, é o Bootfire. Cara, Pô, só gênio, pra avisar, gênio. isso aí são coisas. Parece que a gente tá falando de dinossauro. Isso aí é botafoguense que doído, que apoiou a vida inteira. A última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro. Não tinha TV Tem com muito vídeo cores assim, né? ainda. Aí sofreu a vida inteira. E antes desses 8 jogos, era 3 a 4 anos sem perder o Botafogo. aí não são mais. Agora são acontece, o mundo 3 dá agora? voltas. 2 anos e E meio. por quê? Dá pra entender? 2 anos e Porque, meio. assim, contextos diferentes, técnicos. é clássico, O Botafogo cara, só não e É o Fluminense peso da é isso. camisa? Aí é clássico entra isso. Eu aqui, no alto da minha cobertura, tô perguntando, né? Emocional entra Tem em esses campo. ciclos. O emocional entra em Mas campo. com não é técnicos diferentes, assim, não é só o Não é. Botafogo já rico, por exemplo, o Luiz Henrique tava no Fluminense. Mas é inadmissível, tem que ser cobrado O direito. Fluminense treme pro Botafogo? Nesses últimos 2 anos e meio, sim. Que loucura. Não, ele sempre no estadual, Não, aquele não, jogo, mas- lembra? O Botafogo tava todo perepecado. O Lúcio Que aí Flávio o El no Toro Fluminense. quase elimina o Fluminense. Até o Lúcio Flávio. O Fred entrou, avacalhou só o final do que jogo. esse aí é numa sequência de Fluminense ganhando o Botafogo 4 anos seguidos. A única vitória do Botafogo é essa daí, que é uma vitória que não vale de nada que o Fluminense elimina o Botafogo. Eu sei Mas que é a primeira, né? Dessa Não, sequência. não, Touro. tem Não, depois- lembra do Não, a última tem o Manuel, ainda depois o Manuel ganha no Engenhão, um gol do Manuel, um golaço. Isso. Cantarelli, tem um golaço esquisito, que ele é zagueiro, nunca sei se ele fez consciente. Eu Gol sei do que- Manuel, é golaço. Aí é. aquela é a última. Aí E, Cantarelli, depois eu sei que nessa sequência tem jogos que foram no Maracanã, mas também tem que falar do 4x4. retrospecto do Fluminense em gramado sintético. O Fluminense valoriza demais isso. O Fluminense inventa aqui uma altitude, O praticamente. Fluminense não consegue jogar. Só que assim, só pra avisar, nos últimos 3 jogos a gente não tinha perdido. Mas a gente como assim, empatou contra o Paranaense, ganhou no Empatou. Allianz, ganha no Allianz e contra o União Espanhola. São é 3 sacanagem, vitórias né? do Fluminense em 21 jogos em gramado sintético. Bizarro. 3 vitórias. O em Fluminense 21 inventa jogos. que é uma altitude, o gramado sintético. Ele fica desesperado. Ele acha que tá jogando altitude. O entendeu? Vasco, Por quando que jogou lá, isso? ganhou dele. Mas isso também não tem muito. São dados que não tem nexo também. Não, mas o Pra mim Fluminense é tem igual- dificuldade. Não, Mas- cara, e não é só dificuldade. Na hora de falar,
assim, é a diretoria. Coloca como se fosse o Altino, né? Internamente é um desespero falar que vai jogar no sintético. Lembrando, treinadores que estavam no Botafogo ganharam no Fluminense. O Leiria ganhou, o Lúcio Flávio ganhou. O Leiria ganhou. A primeira Não, vitória esse do ano- Lúcio Flávio, né? Primeira vitória dele como Esse técnico. foi, pensando no Engenhão, esse é o jogo mais disputado desse ano. Esse É, aqui, caga... é porque todos são, cara, porque tem um monte de jogo que é cagada. Esse não, esse de hoje agora não foi, não. Apesar que tem um erro de arbitragem que só o Cantarelli que acha que não foi. Eu acho que não foi. É, mas tá errado também. Agora, mas mereceu perder o Fluminense, independente disso. Sim, o Você falou no Sport TV que não foi pênalti. né? Esse tá errado também, o direito do PC. Caralho, eu sou obrigado a acertar, todo mundo tá errado, pô. O jogo do Carioca é um Não, jogo... tem as paradas do vai futebol bem. que são sem nexo É mesmo. isso. Mas eu Tem acho que quebrar esse mas eu ciclo acho aí, que tem que quebrar isso. o que mais pega no momento pro Fluminense é um alerta e uma discussão é que o Fluminense, porra, poupou todo mundo. mandou um time traz uma totalmente responsabilidade. reserva. Isso Nem o aí. Renato Escolha foi. né? errado do Renato, cara. O Botafogo é um time muito físico e o jogo no sintético, no Engenhão, o jogo fica mais rápido. O Ganso tá voltando, não é um jogo pro Ganso e pro Gemancano. Não é O Lima pra tá botar os ok? dois, entendeu? O Lima não tá ok desde a temporada passada. Também. Ah, mas é o nome do time jogou, né? Malcano Acho que com o a bola Nonato, no acho que pé era jogo pro tá Nonato. O abaixo Nonato tava fase boa. Pra mim era pra botar o Nonato no meio No de segundo campo. tempo. Agora, só. quando você Isso denuncia muito, poupa né? o time inteiro. Não, eu Não vai o técnico. Não vai o técnico dá do um Chile. não, Fica ele deu uma uma semana olhada. treinando. Não, eu E vou apresenta o que apresentou. Só Eu tinha vou um titular voltar. lá no Chile, que era o Bernal. Eu sou um dos Nem únicos que titular, apoia a não, decisão do Renato no meio da semana. Eu apoio total, acho que ele tem que ir Eu acho que ele tá certo também, mas ele bota a responsabilidade Eu em acho cima que dele. cada técnico tem o seu- mas ele tem o seu mas planejamento, é depois responsabilidade. arca- Agora, é muito surreal, cara, porque eu levo muito a sério a instituição clássico. Diferente do meu time que não tá levando, né? Cara, e aí eu abalado, tá? Chego em casa 2 da manhã. É mesmo, No é. jogo do clássico. Puto pra cacete. Tem ficado bastante não abalado, Não quero falar né? com ninguém, tô falando com ninguém. Ficado bastante abalado. Até mesmo, infelizmente. Aí, assim, parece, na minha cabeça, que já era 45 pontos, vou ser rebaixado, vou brigar pelo rebaixamento. Esse é a minha cabeça. Aí eu vou olhar, a gente tá bem na Sul-Americana, estamos na sexta colocação, mas na minha cabeça tá É um o mundo merda aqui, acabando. ó. Tá um desespero. porque clássico é pesado, né? Como é que você acha que maneiro, isso funciona na torcida do Fluminense, assim? É uma torcida que se incomoda com o clássico ou vê a situação... Cara, não sei. Pô, eu vi nego Não, compartilhando isso- o vídeo do Mário sambando na final da Libertadores e falando é assim: foda. samba mais, presidente, 8 vitórias, 8 jogos sem. Não, eu acho que o Pegar o jogador... cara na final da Libertadores, pô. Tu pode até falar melhor. O Cano foi muito criticado nessa partida, né? Ele vem sendo muito criticado. Cara, mas aí porque assim, não acho que é um jogo pro Cano, mas a reserva dele é o Everaldo. E aí? Que foi o Mário contra todos. E aí é uma então, parede, né? A bola bate nele e volta. Com todo Não tá- respeito, não tá contratação indo. do Everaldo, mano. Eu entendi A torcida do Bahia odeia o errei. Everaldo. É, o Bahia fez um upgrade. É, o William José Porque foi barato também, né? Coroa, mas o maluco de pô, cascudo. já fez gol meteu importante aí, na né? Libertadores. Tá complicado. Inclusive, obrigado, Bahia. É verdade, é verdade. São Bahia vem. Aí foi o velho, Kaique, né? Kaique. Menino do... Que tava Quem fala também isso? apagado, né? A importância de Xerém na liderança do Flamengo, né? Pedro, 2 gols e o Kaique lá. Obrigado, Aí, contra obrigado. o Bahia. E eu tinha esquecido que o Kaique tava lá. Essa é a forma certa de me bater, entendeu? É um comentário educado, inteligente, baseado em fatos, e aí me deu uma... Né? Isso eu guardo. Paulinho me perguntou sobre a transferência de localização da sede do Fluminense. O de Laranjeira foi pra freguesia, é verdade? Nada boa pra caralho. O Adnet cantou no programa dele que freguesia é bairro. Freguesia é bairro. Mas, cara, eu acho que se você pensando assim, a galera pode me ajudar, mas rivalidade estadual, Série A ou Série B e tal, rivalidades tradicionais, deve ser a maior sequência. Derrota seguida, né? E Porque derrota, não são são 8 8 jogos. derrotas Não seguidas. são 8 É um jogos sem absurdo, ganhar, é são um 8 absurdo. derrotas Flamengo e seguidas. Vasco é maior. Mas não tem derrota. Não, tem mas derrota. oito derrotas seguidas, seguidas. não tem. Picotados, Seguidas, seguidas, 8 é. derrotas seguidas. 8 Porque o Flamengo Teve o Pulmita também, teve o gol do Pulmita. Pegou, mas esse tem o mesmo período É só, do Botafogo. no Flamengo vai, são 30 jogos. Dois O Flamengo vai ser um dois empate anos. agora. Não, são... Não, teve, ano passado no Coutinho, Brasileirão também. De vez em quando eles conseguem empatar. Você tem que cobrar, doutor, você tem que cobrar isso. Eu acho que é uma Olha situação. assim, nada que comece a cobrar o Renato, né? Não, o problema não é o Renato, mas eu não torço pro Renato. O Renato tem o primeiro tropeço dele. Eu tô discutindo o Fluminense. Eu acho que o Renato errou em algumas escolhas. O Renato voltar com o mesmo time é loucura. Ele fala na coletiva, não, eu dei mais 15 minutos pra ver quem ia voltar bem. Não dá pra voltar com o mesmo time, você não amassa que teu time até volta um pouco melhor, mas não tem condição de voltar com o Faltou mesmo uma time. leitura parecida com o que ele fez com o contra o Corinthians, né? É, De já chegar exato, substituindo, exato. botando o Nonato no lugar do Lima e É, controlando o jogo ali. faltou. Cara, eu acho que o Fluminense... O Caio tá aqui, que isso, pô? O Vasco tá há 10 anos. Não é isso que eu tô falando, Não, cara. derrotas, A sequência derrotas. São Seguidas. 8 vitórias do Botafogo seguidas, Não tem 8 empate, derrotas, mano. óbvio, do Fluminense seguidas. Não tem empate no meio, assim. Sequência de Não é jogos de sem vencer, de é vitória derrota. sobre o adversário. Eu não sei... Eu pensei que do Galo com o Cruzeiro, mas eu acho que teve um empate lá na Florida Cup agora. Né? Mas não entra também nos jogos
oficiais, mas também porque o Galo chega à final do Mineiro há trocentos anos seguidos aí. Cara, e na questão do Fluminense não tem como bater agora no Renato Gaúcho, porque o Fluminense vinha desempenhando bem taticamente, controlava os seus jogos. Só que aí não conseguiu resultar na Bacia das Almas, mas faltava individualidade dos jogadores. Eu acho que, novamente, acho que esse foi o primeiro jogo, assim, que você pode falar assim, pô, o Renato Gaúcho tem uma certa culpa. Porque no resto, o time se desempenhava muito bem. A gente vem de um ano partidas. muito ruim, então aí pro torcedor falar, aí o torcedor... aí quer o jogar pra torcedor todo quer mundo. rasgar tudo, né? Não, ganhou do Santos, Red Bull, gol no final, não mereceu. Aí o torcedor já quer jogar Tem uma questão tática importante, que quando saem as escalações, aí você olha o meio campo do Fluminense. Bernal, Martinelli, Ganso e Ares, né? Um pouco mais avançado. Área de ponta e tal, mais avançado. Aí você olha o meio campo do Botafogo. O Ellerson lembrou aqui que o Cruzeiro já ganhou do Galo na MRV, é verdade. É verdade. Verdade. Algumas vezes, né? Primeira vitória, inclusive. Isso aí, Primeiro aí, jogo mas e tal. isso. Então é só pra corroborar, eu acho que é a maior sequência de vitórias de um adversário num clássico sobre o outro. Aí você olha pro meio campo do Botafogo, você tem Gregory, Marlon Freitas e o Savarino. O restante é o Mastriani, Igor Jesus e Matheus Martins. Então você tem, em tese... Acho quase 4 atacantes, né? Quase isso. Em tese, se o Fluminense conseguir controlar esse meio de campo, quando eu olhei as escalações, eu falei, cara, o Paiva tá dando um all-in, assim, forte no jogo. De botar o Mastriani e o Igor Jesus pela primeira vez juntos. E se o Fluminense conseguir controlar esse meio campo, se o Ganso tiver um bom dia, meu irmão, vai ficar ruim pro Botafogo. Tem um time assim com tantos atacantes, se E você aí, tira a bola dele, ele fica... Aí agora, só foi o caso. Só que o Botafogo pressionou de uma forma, os volantes jogaram bem de uma forma, que aí, meu irmão... Cara, sabe qual é? Então, aí, ó. Quando os volantes Sabe a voltam a solução jogar, que o Renato Paiva arrumou? outra coisa, né? A gente não reclama que o Igor Jesus sai muito da área? Que faltou uma Agora referência? saiu. Ele botou a referência do Mastriani Obrigado, aí, ó. pra empurrar a zaga do Fluminense pra trás Ou e seja, deixar que o Igor momento, Jesus hein? saia e arme a jogada. Vamos entendeu? ver o que ele fez Ele fez naturalmente. bem, ele fez bem. Vai lá dar um abraço nele, vai lá dar um abraço. O momento foi muito bonito. É o certificado. Vê se... Porque tem torcedor do Que eu Botafogo, não. analiso pelo Twitter. Fala pra ele. Torcedor do Botafogo não vai falar isso. Não vai. Dá um abraço pra você. Não vai falar. Fala pra galera, fala pra galera. Cara, eu Renato paguei pra ver Paiva. ele Unidos. Ele mandando o Olha Edu que- falar. Renato Gaúcho, olha o que tu arrumou, os dois Fala unidos aí, ó. Renato Paiva acertou. Acertou. Fala. Renato Paiva acertou. Fez um bom ontem. trabalho pro jogo. Fez um bom trabalho pro jogo. Caraca, mano. Fez Eu um não vi trabalho ninguém melhor que o do falar Renato isso, cara. Gaúcho, que sempre foi exaltado, mano. E pode Eu fazer. recebi Tá um dando áudio. all-in igual o Renato Gaúcho fez Não, aqui. não Tá é. dando all-in, hein? Não tô falando da sequência, mas assim, é surreal no futebol brasileiro, porque assim, E torcida de técnico. antes do Gente, jogo, é natural eu que vou ele esteja lembrar. encontrando o time. Antes- Ele tá menos de 10 jogos, né? 9 jogos. Antes do jogo, era assim, se perder, o Fluminense caiu. Era isso que a gente tava debatendo aqui. Perdeu pro Fluminense, O caiu. tamanho desse jogo é muito bizarro, porque se o Fluminense ganha esse jogo, o Fluminense tá colado ali na liderança Ia ficar em ainda. terceiro ali coladinho, né? O Botafogo provavelmente na zona de rebaixamento. E ia acabar essa sequência, e o torcedor é uma coisa que o torcedor do Botafogo valoriza muito. Sim. Então, assim, ia ser uma crise pra administrar o Renato. Hoje o chat ia tá adorando Não, aqui mas- o Cantarelli, ia tá por isso- bizarro. mas isso- É um jogo labaredas muito de fogo, importante, né? pô. E se perder a próxima, em geral, querer que o cara caia também. Mas se perder o capital, aí fudeu. Não, porque é o capitão. Entendeu? A gente entendeu o que você quis dizer. Aí- Entendeu, Luiz? A Porque próxima assim, brasileira é quem? não é falar crítica, é aqui. uma coisa, Bahia. crítica é o trabalho, que eu já disse aqui. Uma coisa é Que eu tava crítica é o falando trabalho. aqui. Bahia. Outra coisa é demissão jogando. do treinador. São Uma duas coisa coisas. é crítica ao trabalho, outra coisa é a demissão do treinador. Eu sou frontalmente contrário antes da vitória contra o Fluminense e apanhei aqui, o Fio viu do Chile isso acontecer. Chile, confuso. É que eu sou completamente contrário à demissão do Renato Paiva. Porque eu vejo um time que tem uma organização. Faltam coisas, óbvio, o trabalho é inicial. É um trabalho que você não pode, repito, tirar de contexto. Um treinador que chega sem a janela pra contratar. O único jogador que ele contratou foi o Mastriani, porque era o jogador que tava sobrando no futebol brasileiro. Estaduais, né? Quem contratou a galera que chegou ao Botafogo não foi o Textor. Então, assim, as responsabilidades têm que ser divididas. Os jogadores estavam mal. Agora, no jogo, alguns já jogaram bem, outros ainda estão devendo, né? E ele teve uma alternativa tática interessante pro jogo. muito boa, Que foi ninguém muito boa. falava. Que ninguém falava. O Diego falava, ó, porra, Ninguém dava essa solução, troca o né? Marlon Freitas, troca os laterais. Porque parece que, não Ninguém falava. gosto do técnico, então o técnico não teve responsabilidade nenhuma na vitória. Tá cara Quando de perde, mestre, a culpa é do cara. O não cara pode tá ser lá assim. no CT do Pode ser Botafogo assim. quebrando a cabeça, gente. Ele, os técnicos, né? Os que Tá ganham, inquieto, os ele que tá inquieto, perdem. é. Ele ficou ali, ó, tentando a solução. E Você vê, até na reportagem mesmo da Globo, quando sai o gol do Botafogo, o pessoal vai ver como é que o Renato vai ver, só faz sinal da cruz. Tipo assim, cara,
É alívio. O cara Mas tá assim, pensando ele depende do... estabilizar. E outro, o Botafogo continua com o defeito de perder gols. O Botafogo perdeu muitos gols contra o Fluminense no primeiro tempo. Mas o Botafogo mereceu ganhar. Mas o Botafogo quase empata um jogo num lance ali de pênalti no último minuto. Claro. O Mas se Botafogo empatar complica. a partida. Mas se complica. E assim, Mas por quê? Porque os jogadores do Botafogo precisam definir melhor as jogadas. É esse o ajuste. Se fizer isso, o Botafogo volta a disputar os principais títulos da Então, mas aí a temporada. questão é pensar um pouco também nos jogadores. Por exemplo, não falta um cara mais goleador no elenco? Falta. Você viu a diferença? Daqui a pouco a gente vai mudar. Matheus Martins é um cara que você espera 10 gols no ano. Daqui a 12 pouco a gente gols vai no ano. mudar. Quando surgiu no Fluminense, ele surgiu com o espírito de ser um cara goleador. Mas lá na Europa, se consolidou como um cara de lado. Tem uma defesa do que Fábio. Armava jogadas e e faz tal. Uma defesa do golzinho Fábio ali. no primeiro tempo, que é uma puta defesa, mas pra mim é falha no Matheus Martins que fez aquele gol. Pô. Também Isso acho. é na cara do Eu Fábio. também acho. Não sei se No com... primeiro Fluminense Botafogo tem um lance igualzinho também. Tem um lance Também, que eu não- os dois são falando do Ignacio, a bola sobra pro Matheus Matheus Martins e ele perde o Martins. gol. Eu não Pega sei o se gol. com o tempo, que ele não tem tempo pra trabalhar, né? Mas, sei lá, com o tempo, se fosse na pré-temporada, se tivesse chegado lá atrás e olhasse no elenco e falasse assim, calma aí, Matheus. E treinar o Matheus por dentro. Não sei se ele por dentro, fazendo jogos ali, porque ele tem esse caguete de gol. Ele sempre teve. Ele estreia num jogo da Sul-Americana metendo 3 gols. Mas eu só quero. Então, ele entra eu contra só o quero Botafogo, naquele ele oito tá agora. perdendo, ele faz um gol e sofre um pênalti. Na base, ele é Depois do carrasco do Botafogo. Flamengo, metia gol Eu pra só caralho. quero perguntar pro torcedor do Botafogo e transcender isso pra várias torcidas, que eu quero que alguém me explique o porquê que a derrota do Estudiantes, que é 1-0 com um frango do John, que é um cara que eu sou muito fã e grande goleiro, Mas é uma falha frangos e tal. individual. Com o frango do John. Esse resultado é culpa do Renato Paiva. E a vitória não quando é a mérito. vitória contra o Fluminense acontece, o Renato Paiva não tem participação nenhuma na questão positiva de ter. É a volta do bom futebol dos Eu quero meias. entender o porquê. Mas você concorda Quero que o entender, Estudiantes não a volta jogou do bem, bom né? futebol dos meios. Mas Ninguém. aí é porque- Mas jogou Não, bem, eu tô né? dizendo isso. Mas tô dizendo assim: uma coisa é não jogar bem, outra coisa é você direcionar a culpa exclusiva pro cara. Eu acho que o problema é você não admitir quando o cara vai bem. Pra mim, o problema é esse. Mas é. Por exemplo, agora contra o Fluminense tem que admitir que o cara foi bem. Eu pô. recebi um áudio bizarro e tem muita gente que faz isso aí. Eu acho alucinante. Uma galera, isso. o pessoal fazia isso com o Vários Tite, clubes. fazia isso com o Carille. Tô narrando o jogo, o Botafogo jogando muito bem no primeiro tempo. Aí você não tem o que criticar, porque o Botafogo tava jogando, tava amassando o Fluminense no primeiro tempo. No segundo, não. Acho que o Fluminense se encontra no jogo e tudo Tem mais. questões físicas, tem um monte de questão. É. Aí o Botafogo amassando o Fluminense no primeiro tempo. Cara, manda um áudio lamentando que o Botafogo está ganhando e jogando bem porque não gosta do Renato Paiva. Mas isso é uma realidade, cara. Não, isso Ou seja, aconteceu tá no torcendo Vasco, o pô. Botafogo perdeu. Isso em todas as torcidas. Torcida. Vasco Amigo- é essa, o amigo cara. meu até que eu citei Flamengo, aqui que Vasco, odeia o Renato Botafogo, Gaúcho, tá mandando mensagem. E aí, ó o Renato aí, tá felizaço. Não, ó, eu tava em Renato São aí. Januário, o Vasco e Porto Cabede. O gol do Vasco, o cara fazendo. O cara assim, ó, um puto. Porque o Vasco ia ganhar e o Carille ia continuar. Isso, aconteceu o Carille Isso agora. não bem existe, lembrado. pô. Isso Bem não lembrado. existe, pô. E aí, Não acho que, existe, e não. acho que o Renato ele tem um mérito ainda maior na vitória de sábado. Porque assim. Tem um mérito a ele, Porque, pô. não, porque, Sim, tem que por dar. exemplo, se Tem que dar pra o ele. Botafogo joga como jogou contra o São Paulo, se o Botafogo joga como jogou contra o São Paulo, e aí, por exemplo, consegue converter as chances, o Botafogo já tava jogando dessa forma. Ele muda a maneira Pra tentar do potencializar. time jogar, ou seja, ele reconhece que o time não estava bem, ele vai além, por exemplo, ele vai além da discussão das finalizações desperdiçadas. Ele vai além dessa discussão, ele fala assim, beleza, o time perde gol, perde, preenche a mas eu área. preciso melhorar meu sistema defensivo, eu preciso melhorar minha composição. Por exemplo, ninguém O tá falando... Mascherano faz pivô, ninguém tá falando que segura a bola pro meio chegar. Ninguém tá falando que o Vitinho, pô, eu Ele vem imaginei, bem. eu imaginei os três... Jogou muito bem. Eu imaginei os três volantes, o meio campo do Botafogo despovoado, por conta dos 3 homens apenas, sendo que o Vitinho jogava por dentro. É isso. E aí? Mas é um lateral que mérito, sempre jogou por dentro. Então, mas é mérito do treinador, que ele vai lá e identifica, olha, beleza, meu time tá finalizando Telles mal, tem qualidade de meu time meia. tá finalizando mal, beleza. Característica Mas de o que eu jogadores vou que jogam fazer? na Europa. Eu vou botar um centroavante ali, pra que o meu centroavante, que é muito bom jogador, Joga possa Cuiabá, sair da né, área amigo? Passa pivô. e tem alguém que pra ocupar o espaço. Segurei a bola pra um Igor chegar Ah, com a bola, beleza. O tabelar. Mastriani não fez um grande jogo. Você pode concordar que o Mastriani Não não fez. não fez um grande jogo. Mas taticamente você... Mas taticamente ele serviu pro Igor Jesus aparecer e jogar bem. desempenhar Exatamente. bem. Então, assim, quem que montou o time foi ele, Foi pô. ele, Não foi alguém que desceu do céu. Você não gosta dele, o problema é seu. Agora, que o cara fez um bom trabalho, você tem que... Porque, assim, é muito fácil. Isso acontece na imprensa também e acontece muito na torcida. Por exemplo, a gente tá falando aqui, o 0x0 do Vasco com o Flamengo. O Léo Jardim pega tudo. Mas o Vasco não teve chance no primeiro tempo? Teve. O Vasco- Carille fez um mau trabalho Não. de preparação pro jogo? Não, ele fez um bom trabalho. Contra que o Cruzeiro Vasco teve ontem, peças. não foi mal o Vasco. Imagina, você viu o que o Flamengo fez ontem com o Corinthians? Ah, mas tava sem o Pedro, beleza. Mas assim, o Pedro entra no segundo tempo contra o Vasco. É, o Pedro entra e o... Ele entra no Ia momento fazer do- o gol da do vitória Léo e levar Jardim. a O tira. Carille não fez um bom trabalho no Clássico? Fez um Fez, bom trabalho. fez. Não é culpa exclusivamente do Léo Jardim. É também porque o Vasco só pode hoje igualar o Flamengo se o goleiro tiver numa noite, porque vai ter chance o Flamengo, não vai ter jeito, né? Então eu só acho isso. A galera, não, definir que não gosta do cara
E aí, perde a culpa exclusivamente do Ficar cara. cego e não ver nada de bom. Porque, repito, mesmo o Botafogo não criando contra o Estudiantes, se não é o frango do John, o Botafogo empatava o jogo. Empatava o jogo. Pontinho. Você não lembra Um de jogo outra mais chance enrolado, eu claríssima do acho, né? Estudiantes. É um pontinho lá. Eu só lembro esse. da bola no travessão do Savarino. E aí, se é um frango de um goleiro que o cara não gosta, aí o cara transfere. É um merda. tem que tirar ele do gol, tem que não sei o quê. É ou E não é? tu sabe com o que acontece isso? Com quem? Léo Jardim, pô. Então pronto. Ele é criticado pra caralho pra torcida do Eu não Vasco. gosto do Léo Jardim. Mano, tem uma dificuldade Tem em uns torcedores achar que ele bom. dificuldade tem nem o torcedor do Mano, Vasco. é uma dificuldade Mas de é falar assim, ele é comentar muito bom. é uma comentar dificuldade. com o sentimento que o cara tem Já pela é de pessoa. hoje, Não é já não é comentar hoje. profundamente futebol. A gente pode sentar aqui e debater o futebol do tipo assim, mano, esse time produz, esse time é organizado, tem pra onde ir, tem como evoluir ainda, ou não, né? Esse time, apesar das derrotas, ele tá, né? Óbvio, se você, mano, for empilhando derrota, o cara vai cair. Não tem isso é jeito, não óbvio. tem jeito. Agora, não dá pra você, num momento de frustração sua, culpar o cara que você não gosta, pô. Sim. Aí, meu Eu irmão, acho que tá muito claro o Perseguição, velho. É, lógico, perseguição. né? Salve essa questão de perder seguidamente, que aí não dá. Eu nunca duvidei que o Texto vai segurar o pai, vai até o Mundial e imagino que quando O tem a Cavalcante oportunidade... observou uma parada aqui. O Mastriani rouba a bola do primeiro gol numa instrução direta do Paiva. Ele tava olhando pra ontem no grande circo e o Paiva manda ele voltar pra marcar. E ele rouba a bola e sai o primeiro gol. Enfim, é isso, cara. É, lógico, ele é o trabalho ali é tempo real. Sim. As coisas vão acontecendo, o treinador que tá ligado fica nessa pegada. E a galera pediu, eu vou repetir, antes do jogo a galera pediu a demissão. Pedir demissão é uma coisa e criticar o trabalho é outra. Pedir demissão é quando você acha que, mano, já deu, tem outro técnico no mercado que vai solucionar aquela parada e não dá mais pra ele que não entende nada de futebol. Eu defendi que entende futebol, é um técnico muito promissor, o Renato Paiva, né? E o contexto do Botafogo será difícil pra quem assumisse. Qualquer treinador que assumisse nesse momento seria difícil. Acho que a gente bateu muito O na elenco tecla que tem, sobre a formação do elenco. sem a janela de contratações e trabalho- o momento em que chega. O trabalho, com Pra mim é certeza, isso. ali, se o Texto fala de vez em quando com o Renato, com o pessoal ali do futebol, é fazer um trabalho pra tentar chegar nas portas do Mundial ali, quando receber os reforços que já estão contratados, o Wendel, o Wesley e outras contratações, tem um time formado com uma ideia de jogo estabelecida e jogando. Porque vai chegar no Mundial. Eu não acredito que o Textor chegaria tendo esse Mundial, que ele mesmo falou que, pô, no sorteio do Mundial ele tava com o olho brilhando lá, que é um campeonato que ele coloca a maior fé, e ele fica nessa ciranda. Ele já sabe que ele fez cagada, dessa demora de trazer o treinador. Trouxe o Renato agora, eu nunca, assim, o Textor vai dar respaldo pro Paiva. Agora, é aquilo ali. Se você empilha 5, 6 derrotas, ele é forçado a trocar, não tem ambiente. Por isso que é importante que o Paiva consiga dar essa O guinada de ambiente ganhar é jogos. afetado pelas derrotas. Será que a adianta. partida contra o Fluminense vai servir de exemplo pra ser esse time do Botafogo? Ou é uma partida que ele arrumou essa solução pra enfrentar o Fluminense? A gente vai precisar ver os tô próximos nessa jogos. dúvida. Tanto do Renato Gaúcho O Arthur vai como ser do Renato reserva Paiva. desse Fluminense? Esse jogo, Esse tem que ver Botafogo? se esse jogo foi só um Ponto fora da acerto do curva. Renato Paiva ou se foi só um deslize do Renato Gaúcho. Aí vai depender da sequência dos próximos 3, Eu 4 acho que ele jogos vai até o analisar Mundial. jogo a jogo. Também acho. Acho que ele vai... Por exemplo, tem jogo que não cabe. Pro Mas próximo não- jogo ele tem 2 desfalques importantes já, o Barbosa e o Gregory, no Brasileiro, né? Que levaram o terceiro cartão amarelo. Mas é uma ali. partida Vai ter boa o pra Alan? ter desfalque, né? Entra lá. O Alan tem começado, o Alan entrou de novo ali, né? No segundo tempo, mas ainda... Começar a botar o Alan pra rodar, né? Os Tem o PK, né? Tem o PK. Os crias da base de São Januário são complicados, né? Eles vão pros times e viram reservas e não jogam constantemente, né? Tem Alan, isso. Alex Teixeira, Allan Kardec. Allan Kardec, os isso. crias ali têm uma dificuldade de serem titulares. Ao né? Sobretudo. contrário dos moleques de Xerém. Souza, Obrigado. né? Gratidão eterna. Mas Aí tem uma você diferença tem- de idade, né? Não, uns têm 30, Os do outros têm Fluminense 20 estão e voltando pouco. novinho aí É pros que no times. Fluminense voltam muito cedo. Ah, né? um que novinho que pode voltar aí é o tal do Vitor Reis, né? Vitor Reis é o zagueiro, né? Mas o É, o City quer negociar e o Flamengo tá lá em cima que é do já. Palmeiras? É. Pô, o City quer negociar já? O Palmeiras tá bolado com a possibilidade dele aparecer aqui no que isso, Flamengo. Então eu acho que deixem Renato Paiva trabalhar. É isso. No nosso Por meio, enquanto, é uma provocação. Deixa o fulano trabalhar. Deixa trabalhar. Deixa o fulano trabalhar, que você quer que o cara é ruim. Não, o cara tá iniciando o trabalho, a gente vai ver, mano. É isso. A escolha foi essa. A escolha não foi dele de chegar agora. A escolha É lógico. foi da diretoria. gente Então fala é assim, mano. isso. O cara tá iniciando o trabalho, já tem coisas positivas. Você vê que ele entende de futebol. Nenhum jogo o Botafogo é um time desorganizado, Não você é? acha que é? Não. Acho que é. Acho que o pior jogo foi contra o Estudiantes, o melhor contra o Palmeiras, até acho que é melhor que o jogo. E olha que é o do primeiro Fluminense. jogo, né? É. E já poderia ter vencido outros jogos se não fossem erros técnicos dos jogadores ter melhores resultados. Acho que o São Paulo foi assim.
O Rafael foi o melhor em campo. O Bragantino, o gol é bobo, não é culpa do técnico, é Cleiton culpa faz dos uma boa jogadores. defesa também. A derrota, repito, contra o Estudiantes foi a falha do John. Se não tiver falha, o jogo ia ser 0x0. O próprio 1x0 do Galo, o John também falha. Podia ser um 0x0 ali. 0x0. Então, assim, é isso. Acho que é olhar pro campo e ver, mano, não tem mais onde tirar? Porra, beleza. Não tem. Agora, não é o momento. É claro que não é o momento. Se fosse o momento, não ganharia do Fluminense. Agora, importante do jeito que ganhou. que o Paiva pegue uma sequência boa, tem oportunidade, né? Do brasileiro é o Bahia, que aí é carne de pescoço. fora, né? Mas é um bom jogo pra se vencer. É um bom jogo pra tudo, né? Pra tudo, porque você vence esse jogo, você não tem nem o outra que não coisa. gosta de você. Tem E que você admitir, entra na briga porque- do título novamente. Você Outra começa a ser coisa, postulante. é o Bahia. É o Bahia, então, que É o tá Bahia. jogando muito. Não, o Bahia tá tem jogando time. Não tô falando Ah, assim, tá. Ainda tem esse concorrente aí. Pra ele, sim. Porque pra ele, meu irmão, é um Pra ele, sim. combustível. Pode crer, é verdade. Os caras odeiam. Paiva, Ah, sim. lá E é na uma Fonte vitória lá Nova. importante. Ih, mano. Baraúna fica louco. Vai pegar esse jogo aí. Vai sair faísca. É o próximo Esse jogo? vai... O brasileiro, Brasil, depois do depois do capital. Esse vai sair o faísca Bahia mesmo. vem gigante, né? Caraca, mano. Bahia tá jogando o tal do Vai futebol, estar assim, né? vai estar esgotado o ingresso, Moleque, Fonte Nova eu lotada. não me liguei nessa porra. Tu que se ligou. Mas parece que o Baraúnas, ele já... Fizeram as pazes Tanto que ele naquele dia mandou aí mensagem, né? É. muito diferente que foi aquela... Dito lógico. isso, tem Mandou Não, mensagem e Vaias outra, pra ele, lembrando o Fonte seguinte, Nova, né? o não, time do torcida Arthur, vai. time do Arthur Jorge não venceu o Bahia. 3 jogos. Não O venceu o Botafogo Bahia. campeão de Quatro Copa jogos, foi eliminado pela Copa do eliminado Brasil. na Copa do Quatro Brasil. jogos, são 3 derrotas e um empate. Acho que é isso aí, foi o Bahia ganhou do Botafogo no Nilton Santos com o Arthur Jorge. E o Rogério falou, Aí imagina. é muito melhor jogar aqui do que na Fonte Nova, porque o gramado é horroroso. Aí imagina, Mandou essa, ele mandou imagina se o Paiva chega lá e ganha do Bahia, esse Bahia agora. Esquece. Agora vão odiar mais ainda. E a coletiva no pós-jogo? Vai ter os caras da Bahia? Boa! Aí, queria estar nessa coletiva aí. Nosso Leiro, vai pra coletiva. O Nego gosta do Paiva. Leiro do quê? Ô, Fio, como você é um cara equilibrado e não é movido o resultado aconteceu, você vai brigar pelo título. O resultado não aconteceu, você briga contra o rebaixamento. Você é um cara equilibrado. Qual é a Primeira vez que expectativa me chamam disso, achei legal. Equilibrado. do Fluminense pra temporada? E sempre espera uma derrota pra fazer essa pergunta. Não, porque até ontem tava brigando lá em cima. Não, ele falou que tá brigando. Mas a briga é longa, né? A briga é Eu longa, né? mantenho. Então tudo bem. Ah, não vai. Lá em cima, o que é lá em cima? Título. Título eu acho complicado. Tu acha complicado? Tu Abalou, acha? abalou minha... Abalou, sacudiu, balançou. É. Agora um Boa G4. canção, Eu vou acreditar na briga G4. Briga Curti G4. Curti. Oi? Briga G4, briga G4. G4? G4. Daqui a 2 rodadas ele vai falar G6. Não, e essa... Uma pré-libertadores. Mas essa luta é longa, né? Isso aí, a gente, no campeonato passado, o G4 se definiu. Qual o próximo no final jogo do do campeonato, Fluminense? É, últimas Vai ser vagas. jogo Sport em casa. Aí Sport, o o único time Corinthians que não pegou a última ganhou. vaga da pré, que No é o Maracanã. Ainda tem isso, Você né? sabe- Tamanho de pré que pode ser, não Ó, sabe? o próximo jogo é contra o Sport. E quanto mais o time perde, mais ele tá próximo da vitória. Thiago Carpini falou isso. Fluminense e Sport no Maracanã. Domingo, não sei se sábado. Próximo. Joguinho bom, hein? Pô, aí vai. Mas joguinho bom pra Mas pra o dar uma merda. Pepa, Ótimo, o Pepa tá pensando a mesma coisa. Enfrentar vermelho e preto. Mas não tem nada. É o time mais fácil de se enfrentar nesse Então, eu último. não gosto vi nenhum do jogo do time. Esporte ainda, mas tá todo mundo falando. Cara, o Esporte não era pra estar com essa pontuação Não também, era, não. pô, Tá contra o todo Vasco mundo jogou falando bem, disso. né? Todo mundo tá falando que o Fez o Esporte jogo jogando do Palmeiras, que bem. a galera reclamou do Contra o pênalti. Palmeiras jogou bem. Agora também teve reclamação agora. Mas também. se não É que tiver agora mais. pode ter tomado gol. É o último Preferi o colocado. Mirassol. Se não for. Então. Que tá todo mundo desligando o Mirassol, ele só tá pontua e pontua. Ah, mas daqui a pouco vai cair. Mas pra quem briga pra Z4, cada Bragantino, o ponto é pessoal coisa falava gigante. também. hein? Bragantino, o pessoal Bragantino falava. abre. Mano, já tá com um terço aí da Essa é a pontuação pra não hora cair. de falar sobre Fernando Ceará. Já vou falar também que eu gosto dessa reviravolta. Vamos ver se tem live com pix aí trabalhos dos assuntos aí. que tem sequência, né? Que você não interrompe, ó. Pei! Entendeu, Bento Júnior? Então, mas o Seabra ele foi contratado depois que interromperam um Seabra é trabalho, bom. né? O melhor trabalho no Cruzeiro entre os últimos 3 treinadores foi do Fernando Seabra. E isso, sem elenco. eu acho que é isso que tem que ser dito. Sem 2 janelas. E ele é bom treinador, sabe muito. A gente conversou com ele Esteve lá. aqui. E dá pra ver, né? O cara entende de futebol. Você lembra das pô. críticas que eu recebia? De não usar as novas contratações. Hoje em dia, as novas contratações todas estão no banco. Outra coisa. Mas ele não tinha nem eu essa. acho- Não, mas ele tinha. Chegou o Wallace, ele não usava. Chegou o Matheus Henrique, ele não usava. Ele tinha arrumado o time daquele Aí jeito. o pessoal reclamava Tinha que ele botar os caras aos Lautaro. poucos. Lautaro, essa porra. Agora, eu acho Ganhou que do Botafogo. é bom do pra Nilton ele. Santos. 3-0. É bom pro Seabra onde ele tá. Que acho que é um ambiente
mais profissional, onde ele ia poder ter uma... Pra ele poder dar um salto, né? Não que não vai rodar. O Barbieri ficou 2 anos, depois saiu. O Caixinha... Tinha 1 ano e meio, por aí. Ele passa que ele pode Porque ter um na tempo pra época, trabalhar, né? na época, a torcida do Cruzeiro também achava que o Seabra tinha que ser demitido, porque Torcida chegaram sempre vai achar. os jogadores e a torcida achou que o Cruzeiro brigaria pelo título brasileiro no ano O passado. torcedor, ele Com outro sempre vai técnico. se É empolgar, isso. achar que pode mais do que dá, e vai ficar naquela do pessoal do treinador. O Valeu. torcedor... Aí a não gente adianta, vê vai hoje, mudar. mas você olhando assim, não é bizarro ter achado isso. Primeiro, que Bizarro é a diretoria comprar ideia do o Matheus Pereira jogou Diretoria é uma coisa, mais você é bola no Cruzeiro com quem? Com o Seabra no comando. Claramente, a gente entrevistou o Seabra na época. Claramente, ele era um cara que entendia de futebol, que sabia os porquês gente das boa coisas. pra caralho. Gente boa Boa pra caramba. gente boa pra E caramba. o elenco gostava do cara, pô. Sim. Isso Era era sereno. claro aquilo ali, sério. Aí chegam os novos jogadores. Não, tem que. Mas por que tem que jogar? O Se Matheus botar os Pereira se caras amarrava chatos, nele. Aos poucos. E aí ele teve que colocar todo mundo ao mesmo tempo, o time caiu. É, E ou você seja, vê- esse time do Cruzeiro de hoje ele não tinha. Conta aí 10 jogadores, pô. Não, por aí. Ele não tinha Gabigol, não tinha Dudu, não tinha Cássio, Cássio, não tinha Fagner. Fagner. Isso é da janela Aí agora. cê- Fabrício Bruno. Voltando, ele não tinha Lautaro. Recebeu ali, né? Depois. Wallace, Matheus Lautaro Henrique. Dias, Caio Jorge, Matheus Henrique. esses caras ele Wallace recebeu. e tal, ele recebeu ali. E eram esses caras que queriam. Só que ele já tinha um time muito competitivo e que conduziu até a semifinal da gente, o Seabra tem boa pô. fase, ele tava igual o Carilli, demitido já, gente. Quando o auge do O Pedrinho. áudio do Pedrinho. Pedrinho, o áudio do Áudio do Pedrinho já tava Pedrinho. Das semi-demitido. demissões mais absurdas dos últimos tempos no futebol brasileiro, a demissão do Fernando Seabra no O Cruzeiro. profissionalismo pagou da por isso. SAF, que eu sempre vou lembrar. A galera fica nessa. SAF é profissional, quem não é SAF não é Depende, profissional. Nem sempre. A do né? Cruzeiro é um torcedor, então Exatamente. a chance dela ser amadora no sentido da... Aí você... Tá, mas agora já E aí você- já demitiu o Dudu. Já Não, aí botou o Dudu aqui, ó. o Jardim falou assim, não, por que vocês estão falando disso aí? Ele fez um movimento de abre e fecha com a mão. Eu falei, em Portugal, pode não ser nada. Aqui no Brasil, Jardim, isso aqui, ó, Vai vaza, meter o tá pé, ó. vazando. Vai meter o pé. Não, e aí Aí ele fazendo assim é muito engraçado. depois de alguns erros que o Textor teve esse ano, falar um acerto que ele teve na semana passada, que foi no momento de pressão pela demissão do Paiva, que ele escreveu ali. É obrigação dele fazer, né? Mas muitos não... Quem criou esse Não, clima o Carilli tava lá não no Vasco, favorável ele ao falou, técnico foi o não, Textor sim. também. Ele Sim, que claro, criou claro. esse... Não, mas sempre é disse aqui. obrigação dele. Eu sempre disse aqui, mas eu falei assim, eu duvido... O Carilli já tava todo mundo sabendo que precisava O perder Pedrinho não jogo, fez ninguém isso. falava O nada. Pedrinho não fez isso. É. Eu já falei Inclusive, aqui, quando foi entrevistado o Marcelo Santana, falou assim, até o próximo resultado é o Isso. Carilli. Aí não- Seguinte, ó, vamos para o Live Pix. Vai, solta aí. Caraca, aí esse quarto. Stefano ganhou R$5. O tricolor achar que foi pênalti é certo. Errado é quem concorda com ele. Dito isso, fora Paiva. Um jogo bom não anula o início Isso, ruim. fora a Que Paiva. voz é essa? Foi essa do Wenzo, da O jogo bom não anula o início ruim, fora a Paiva. Pô, tentei reconhecer. Isso é maluquice, cara. Deixa eu... Vai. O time ganhou independente do técnico. bro. Bem, o tom da bancada sobre o Botafogo e sobre o Paiva já mudou. Já é outro, né? Tô contigo, Bruno. Não tem que mandar técnico embora, é esperar. É o processo, é o A trabalho. voz é muito carioca, né, cara? A poesia Foi um dele. negócio que tu falou que não, tem que mandar embora, tá sem padrão. Tá horrível, tomando mal. Moleza? Irmão, foco no Vasco. No Vasco já tá falando um monte de merda. Entendeu? Se o Paiva é burro, como a torcida do Bahia fala, Enzo, atrás de você eu sou um gênio. Atrás de mim não dá nada, não. Atrás de mim não dá nada, não. Atrás Atrás de de mim mim não não dá porra nenhuma, não. Calma aí, uepa! Uepa! Live B. Solta aí. Tem também tem a bota boldo nisso do fogão, né? Bota boldo também é boa. Lembrando que além do jogo da volta de Bot X Flu, podemos ter na Sula, na Copa do Brasil e no Super Mundial. Que isso, Ou gente. seja, a Pode freguesia ser. pode aumentar. Botafogo e Fluminense podem se Na cruzar. Sula, Tá Na fazendo, Sula. tá fazendo Você Neymar acha? cansado. Existe é a boa, né? possibilidade- Existe a possibilidade de Mas controlar o isso? Botafogo Não. cair, né? Nesse momento, o Botafogo está... Nesse momento, o Olha, Botafogo Sula. está se classificando para a Sula. Vem aí, Fogão e Mengão. Mas o Mengão também. Vem aí a Super Sula. Super Sula. A Super E quem Sula. vai estar lá no meio? O Vasco da Gama. Então, vai estar... Então, Tem que Ah, e ver. segundo, O pelo Vasco é menos, líder, sim. né? O segundo vai pro mata-mata Sim, mas anterior. ainda é sul-americano. Mas ainda é líder, né? O Vasco é... já pode, Não, é segundo, já segundo. pode ter um Vasco e o Botafogo na primeira. Pode ter. né? É porque é cara, né? É o playoff com a Libertadores. Aí vai parar o Brasil, hein? Vai. Vai, porra. Só se Solta fala aí. outra coisa. Vai. Playoffs da Sul-Americana. Carlos B mandou R$4. O Paiva está sim devendo muito. Salvo o jogo de ontem e o do Palmeiras, o time do Botafogo parecia que jogava com 2 a menos. 2 a menos. Vendo do estádio parece que os jogadores não estão nem aí pro que ele fala. Isso parece. Então parece que demita ele, então. É isso. Eu não vejo isso. Isso não. É. Vi time com dificuldade, mas criando. A dificuldade era Mas a individual, né? minha proposta é a seguinte. Foi uma vitória.
Ele mudou taticamente a equipe. É a seguinte. Ele mexeu no time bem. Será que ele pode ser elogiado? Não é permitido isso? Não é permitido. Não, é melhor não. Ter um nome gritado na arquibancada, então isso aí. Não, aí não. Aí... Mas O detalhe, Botafogo do Paiva, em algum momento a galera grita nome assim. Se ganhar, se tiver uma final, aí o torcedor ele Jogo xinga, do final grita de nome. semana contra o Bahia vai ser, decisivo. Eu vai já ser lancei o calma que o Vampirão... a virada de chave É vai o ser jogo mais importante da vida de Renato Paiva contra o Bahia. esse jogo vai ser desafio. Esse jogo é o jogo. Porque ele vai ter Sem Barbosa e Gregory. Porque ele pode matar 2 coelhos com uma cajada só. Ele vence o jogo. Ninguém vai pensar nisso se der merda, tá? No lugar do Gary vai botar o Alan, né? E a zaga também... Ou vai botar o Danilo? Cara, porque o Danilo Danilo! ele é o Zagueiro substituto mais, dos né? dois, né? Danilo! Que isso, cara? É um maluco da rádio lá do Sul, que deve ter visto no Instagram. É uma galera lá da Atlântica, eu acho, da rádio. E aí eles fazem um programa no rádio e na internet. E ele tem um quadro... Não que a no gente programa- foi? Não é o que a gente foi. Porque Não. são outros personagens, 3 caras. E aí eles ficam recebendo áudio. Áudios engraçados, bizarros. Aí tem um áudio que é de um cara que o peão, o rapaz estava na obra, ligando pro proprietário pra avisar que deu merda. Aí o cara ficava... Danilo, o cano furou, Danilo! Aí vinha outro áudio. Danilo, manda reforço, Danilo! A casa tá inundando, Danilo! Caralho, é tragédia na hora. Aí no terceiro áudio ele fala: Danilo, resolvi. Tudo resolvido. Aí os caras ficam passando mal de rir ouvindo essa porra. Muito bom. Beto Júnior. Live Pix. Vai, Live Pix, solta aí. né? Vem. Carlos B mandou R$4. Os jogadores podem estar mal, mas só o técnico vai fazer eles se sentirem confiantes e trazer a boa forma técnica. Ao vivo no estádio tive a sensação que NGM escuta o que ele fala em campo. Pô, mas essa sensação É sensação. Sensação, Você trabalhar no futebol profissional com sensação é... Pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, todos cabem no seu bolso? Não, mas algum cabe, né? R$3, valor simbólico, vai. 5 também, merrequinha por mês. Então, consegue ajudar o Botafogo, ajudar o nosso canal a seguir falando do Botafogo, sendo o canal que mais posta horas diariamente de conteúdo sobre o Botafogo na internet mundial. Ninguém bota mais horas sobre o Fogão aqui do que a gente. Então dá essa moral pra gente. Temos 4 planos de membros, já falei. Mas também temos, pra você ajudar, Live Pix aqui em cima, o Pix do canal ali em cima. Aqui embaixo, ajude de graça se inscrevendo no canal Reserva. Esse aqui tomou um strike, mais 2 a gente perde o canal. Então, para evitar que a gente perca contato com vocês, aqui embaixo, canal Reserva. E também o link do Instagram. Ajuda demais você seguir nosso Instagram, cara. Nosso Instagram. Ajuda muito, cara. Ajuda muito. Porque às vezes que quer um patrocinador, o cara é de um comércio mais regional, mais da área aqui. Aí ele quer saber quantos seguidores tem na área, na cidade que ele atua. Que se for o cara de fora, ele não quer. Aí o Instagram mostra cidade por cidade dos seguidores. O YouTube não mostra. Então, ajuda muito ter um Instagram forte. Então, segue a gente lá e ajuda muito a gente. E também ali em cima, nosso e-mail, rafoguense10@gmail.com, é o Pix do canal. E também é o e-mail para contato. Quer mandar proposta de parceria, proposta de merchan, né, divulgação aqui no canal, manda por lá que a gente troca uma ideia. Teremos novidade essa semana sobre patrocinador. Quiser camisa de times europeus, seleções, ou Botafogo, etc., de ótima qualidade, teremos uma parceria muito grande, gigantesca aqui, com descontos exclusivos para inscritos do canal e até 30% de desconto para quem for membro do canal na primeira compra. Então, preste atenção nos próximos vídeos. Essa semana teremos novidades. E também temos a parceira do canal, que é a Fresa Corretora de Seguros. Seguro automotivo, seguro viagem, seguro celular, seguro residencial. Então, quiser aí se proteger, você tem aqui embaixo o link para fazer a cotação e fechar um bom orçamento para vocês, tá bom? Fecha lá, que por esse link aqui você ajuda muito o canal. Fico por aqui, pessoal. Tamo junto sempre. Não traiam suas esposas. E até o próximo vídeo.